Meus irmãos, a paz do Senhor. A internet tá meio ruim hoje e deu uma pausa aqui na live. Eu já excluí ela e vou recomeçá-la aqui porque ela está no comecinho, então eu quero recomeçar. Eu tinha falado aqui para muitos aqui, desejando um feliz 2023 e falando que agora no começo deste ano, que a nossa vida ela é uma colheita e nós colheremos aquilo que nós plantarmos. Então, deixa eu te dar uma sugestão aqui, como amigo. Plante coisas que vão edificar a tua vida. Plante algo que direcione a uma colheita agradável, a uma colheita produtiva. Porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher, seja daqui a alguns meses, seja daqui a um ano, seja daqui a 3 anos, não importa. Mas essa colheita, nenhum de nós escaparemos. Amém? E eu quero te pedir, como um amigo, plante uma semente ou plante algo que seja direcionado nos princípios de Deus. Que eu te garanto que você terá uma colheita satisfatória para a tua vida. Amém? Hoje eu quero estar abordando aqui, no livro de Mateus, capítulo 3, eu quero estar lendo um versículo aqui. Nós vamos estar abordando alguns versículos aqui da palavra. A palavra diz aqui em Mateus 3, ela fala assim, ó: naqueles dias, que dias? Nos dias de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é este o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitar as veredas. Então João usava vestes de pelos de camelos, cingia-se de um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Então iam ter com ele habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando ele viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, ela será cortada e jogada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui ele está falando de Jesus. E na sua mão está a pá, ela limpará a sua eira, recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aí começa aqui no versículo 13. Então veio Jesus da Galileia a João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. E aí aqui diz no capítulo 4 que Jesus foi conduzido ao deserto. E quando Jesus volta do deserto, ele prega a mesma mensagem que João Batista prega: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, eu quero aqui quebrar uma mística que muitos vêm pregando há alguns anos para cá. Primeiramente, pregam um evangelho de facilidades. Eu já quero te deixar bem claro que o evangelho não é fácil. Você seguiu o verdadeiro evangelho que Cristo pregou, porque existe só um evangelho.
E esse evangelho, ele tem que começar com arrependimento, ele tem que começar com confissão dos seus pecados ao Senhor, e ele tem que também ter um arrependimento verdadeiro e sincero, que é aquele arrependimento que abandona as práticas mundanas, as práticas que não são a favor das coisas que Deus, na sua própria existência, já pôs e declarou como sendo princípios imutáveis, princípios de Deus que não são substituídos. Então esses princípios não podem ser quebrados, que vem da tua própria natureza, que é o amor, a justiça, a santidade e a verdade. Agora eu quero te deixar bem claro que isso são características de Deus, ou são as personalidades que Ele nos mostrou que Ele tem, mas o amor não é Deus. Deus é amor. Quando eu falo isso para você, que o amor não é Deus, mas Deus é amor, eu quero te dizer que o amor é simplesmente uma característica que vem de Deus, mas a essência de Deus é santidade. A Bíblia diz que Ele é santo por natureza. A Bíblia nos fala que Deus, o momento que Ele foi jurar por algo, Ele olhou para cima, olhou para baixo, não viu ninguém, nada maior do que Ele. Então Ele jurou pela tua própria existência. Meus irmãos, não existe um evangelho fácil. Não existe o evangelho de facilidades. Se você achar que vai vir para o evangelho, que é o verdadeiro evangelho, que está sendo camuflado, infelizmente, no meio de muitas pessoas que se dizem cristãs, porque eles dizem ser cristão, mas eles continuam nas suas práticas mundanas. O mundanismo está dentro do coração dele, ele vive as práticas errôneas, e ele prega sobre essas mentiras que são e não são verdadeiras. Isso não é o evangelho. O evangelho de Jesus é arrependimento. O evangelho de Jesus é transformação de dentro para fora, através do Espírito Santo. Quando você entrega sua vida ao Senhor e busca andar nos caminhos do Senhor, você não vai sentir mais vontade ou desejo de pecar? Irmãos, você vai ser tentado. Jesus disse que nós teríamos aflições nessa terra. E o que é aflição? É o pecado nos convidando. O pecado todo dia batendo em nossa porta e falando: ei, todo mundo faz. Faça você também. Satanás, ele tem um dos seus maiores atributos de Satanás. Satanás não vai pegar algo pecaminoso e colocar na tua mão e forçar você a fazer. Não, ele vai simplesmente te apresentar algo que você já tem desejo no teu coração. Então é isso que nós temos que entender. Não existe evangelho sem santidade. Não existe evangelho sem mudança. Aí você pode olhar para mim: ah, mas eu conheço alguém que diz que é evangélico e trai o marido. Ah, eu conheço alguém que fala que é evangélico e mente. Ah, eu conheço alguém que fala que é evangélico e bebe. Ah, eu conheço alguém que fala que é evangélico e anda trazendo a sensualidade, trazendo olhares de homens ou de mulheres, vem trazendo escândalo dentro da igreja, vem fazendo tanta coisa. Meus irmãos, eu quero dizer para você, Jesus chamou 12 apóstolos, e um dos 12 era o que iria traí-lo, iria vendê-lo por 30 moedas de prata. Jesus deixou de ser Jesus, ele parou de ser Jesus, ele parou de viver aquilo que o Pai ensinou para ele por causa de Judas. Ele não parou. Se alguém não quer viver o evangelho genuíno, viva você e pregue esse evangelho na sua vivência. Por que eu te digo isso? Infelizmente, o Brasil, ele é um país politeísta. O que é um país politeísta? No Brasil, se acreditam em vários deuses. Existe o São Jorge, existe o São Cipriano, existe o São Judas, existe São Paulo,
o São João, o São Pedro, o São Lucas, irmãos, tudo bem. Só que eu te garanto que os apóstolos, eles não queriam ser idolatrados. Eles não se colocaram nunca acima de Jesus. Eles fizeram grandes coisas neste mundo, sim, notórias. São homens, heróis da fé, como Spurgeon, como George Miller, né? Como vários, como Lutero, como vários homens que foram chamados de heróis da fé, não porque eles eram heróis realmente em alguma coisa, ou que eles eram poderosos, não, é porque eles andaram em obediência nessa terra, em santidade e santificação a Deus. E Deus usou eles para grandes coisas, porque o poder não está no homem, o poder está em Deus, e Deus dá a quem Ele quiser, e Ele também dá a quem deseja ser usado. Então, esse evangelho de facilidades não existe. Não existe. Eu queria, irmãos, sinceramente, eu queria estar aqui começando essa live dizendo para você que Jesus já morreu na cruz e Ele pagou pelos nossos pecados, e que então nós podemos viver todas as práticas mundanas que nós quiséssemos, que não haveria mais nenhum tipo de punição. Mas eu estaria mentindo para você. Eu estaria mentindo para mim. Porque o evangelho é mudança. O evangelho é arrependimento. Quando nós vemos pela vida de Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja, ele entrava em casas, ele arrastava crianças, arrastava mulheres, arrastava homens que tinham se convertido ao cristianismo, porque ele achava que aquelas práticas eram uma seita. E ele arrastava essas pessoas de dentro de casa e matava. Ele mandava matar essas pessoas, e com raiva e com ódio, porque ele tinha ódio do cristianismo, ele tinha ódio de Jesus, que ele achava que era uma seita, porque ele era um homem que foi criado aos princípios bíblicos, ou ao Pentateuco, que é a Torá dos judeus. Ele seguia à risca elas, e ele foi ensinado por um homem chamado Gamaliel, que era um dos homens mais respeitados da época. Então ele achava que estava acontecendo uma grande heresia, ou uma falsa doutrina que estava se expandindo. E ele começou a perseguir aquele povo com toda a sua força, com todo o seu entusiasmo. Ele ia lá, pedia carta e perseguia as pessoas, até que ele consentiu na morte de um diácono da igreja primitiva, que se chamava o primeiro mártir, né, da Bíblia, que era Estevão. Ele foi apedrejado, ele foi morto. E quando, naquele ódio total, ele olhava para Estevão sendo apedrejado, e eu creio que ele estava esperando o próprio Estevão ali negar Jesus, negar aquela seita, que ele achava que era seita. Mas quando ele olha para Estevão, Estevão olha para o céu e diz: eu vejo os céus abertos, e Jesus está sentado no seu trono, e agora o céu está aberto para me receber. E ele faz um pedido que Saulo não entendeu. Ele fala: Senhor, não impute, ou não puna esse povo por causa da minha vida, de ter ceifado a minha vida. Perdoai-os. Assim como Jesus também diz: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas o povo judeu, irmãos, após a morte de Jesus, houve uma grande perseguição ao povo judeu, porque quando eles estavam crucificando Jesus, porque quem realmente entregou Jesus para ser crucificado e morto, não é os romanos, eram os judeus que entregaram Jesus. E quando Pilatos molha suas mãos e fala: eu estou isento de estar condenando esse homem, que eu não vejo mal nenhum a ele, eu não quero crucificá-lo. Mas o que os judeus gritavam? Crucifica-o. E eles falam: mas ele é inocente. E o que os judeus gritam? Que esse sangue inocente caia sobre nós. Então ali, meus irmãos, eles começaram a ser perseguidos, porque eles pronunciaram aquela condenação para eles. Nós
estamos matando o autor da vida, nós estamos entregando. Na verdade, eles estavam entregando o autor da vida, porque ninguém podia matar Jesus, porque Jesus é Deus, ninguém pode matar o autor da vida. Não é o mundo que precisar, não é Jesus que precisa do mundo, ou da existência do mundo, mas o mundo só existe por causa de Jesus. Porque na palavra de Deus, no Evangelho de João, fala que no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era e é Deus. E fala que tudo isso que foi feito por ele e para ele. Então não é o Jesus que precisa do mundo, mas o mundo precisa de Jesus. Eu quero dizer para você que a única solução que nós temos para o mundo e para o pecado que alastra rapidamente sobre a humanidade, que é a nossa natureza adâmica, para aqueles que não aceitaram Jesus, ele ainda está em condenação. E ele, se não aceitar em vida, ele viverá a condenação eterna. Mas Jesus é o escape para essa condenação. Por isso que no caminho de Damasco, quando Jesus aparece para Saulo de Tarso, e diz que ele sofre uma queda, e diz que quando ele levanta, os seus olhos estão fechados, como se estivesse sobre os olhos dele umas escamas de peixe, ou estava vendo tudo embaçado. Mas de repente ele vai até a cidade de Damasco, ele entra até lá e vai numa rua chamada direita, e ele começa a orar. E Jesus vai lá na casa de Ananias e pede para ele lá orar para Saulo de Tarso, e diz que ele estava orando. E quando Ananias chega e fala: irmão Saulo, Jesus me mandou aqui para orar para você. E ele fala, o próprio Saulo fala: eu te vi nos meus sonhos, eu te vi nas minhas orações, eu sabia que você iria orar e eu seria restabelecido a minha visão. E quando Ananias coloca a mão e põe a mão sobre Saulo, as escamas caem e ele começa a viver a vida realmente vivida. Porque para Jesus, as pessoas que andam em morte espiritual estão mortos. Vocês lembram quando chegaram em Jesus e falou assim: Jesus, deixa eu enterrar meus entes queridos? Ele falou: deixa os mortos enterrar seus mortos. Voltou. Desconectou, mas voltou. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, é mentira se estão pregando o evangelho para você, o evangelho de facilidade. Eu quero te falar a verdade para você. Se Jesus foi perseguido, se os apóstolos foram perseguidos por causa desta mensagem de arrependimento para ser salvo, essa mensagem da cruz que nos traz a um arrependimento verdadeiro, se eles foram perseguidos, por que você não será perseguido? Mas Jesus, quando eles estavam com medo, eles estavam pensando: agora nós seremos perseguidos, nós também seremos mortos. Jesus disse para eles: ide pregar a toda criatura, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está dizendo para eles ali: eu estarei com vocês aqui, nessa vida, e se eles tirarem a tua vida, você estará comigo no céu. Mas pregue a palavra, fale a verdade. Meus irmãos, o maior desejo que eu e você tem de pregar o evangelho não é para receber agenda, não é para ser ovacionado por pessoas, ou idolatrado por pessoas, ou teu nome no hall de cartazes, ou teu nome conhecido. Não. A gente tem que pregar esse evangelho verdadeiro porque, primeiro, ele é uma ordenança de Jesus Cristo. Ele é uma ordem: ide e pregai. Existe só o evangelho, que é o evangelho do arrependimento para a remissão dos pecados. Esse evangelho, ele tem que ser pregado. E esse evangelho tem que estar acima até da nossa própria vontade. Por quê? Porque se nós fizermos isso conforme o nosso desejo, nossa própria vontade, sem ser uma pessoa obediente a Deus, nós traremos iniquidade para muitas pessoas. Porque as pessoas estão com os olhos tapados. Hoje existem várias vertentes do evangelho, mas o evangelho quer dizer só um. Eu não acredito em Jesus, porque esse nome de Jesus é um nome um nome que não é verdadeiro.
Ah, eu não acredito no Novo Testamento por causa disso, eu não acredito no Antigo Testamento sobre isso. Eu quero falar para você que a Bíblia diz ali, se eu não me engano, em 1 Timóteo ou 2 Timóteo, é um daqueles livros ali, que fala que a palavra, toda a escritura, ou toda a Bíblia, que é a escritura, ela é apta a corrigir, ela é apta a redimir, ela é apta a salvar aqueles que tinham se perdido. E ela fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Por isso que ela resistiu até hoje. Porque quantas pessoas quiseram acabar com a Bíblia? Tira a Bíblia do povo cristão, o que o cristão terá? Nada. Porque ela é o manual de conduta, o manual de vida, ela é a palavra de Deus revelada em nossas mãos, e nós temos que andar na prática dela. Porque a lei para nós não é a lei do homem, é esta lei. Esta lei que nós seremos julgados por ela. É esta lei que nos faz andar em novidade de vidas. A Bíblia nos declara que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, que foi como sombras para a revelação que viria no Novo Testamento, que é a revelação de Jesus e de todo o projeto que Deus tinha para a humanidade, fala que esta palavra, ela é totalmente direcionada por Deus através de tempos, por pessoas diferentes, e ela foi preservada para chegar até mim e você, mas eu creio que ela um dia, Deus permitirá que ela seja retirada. Aí a palavra de Deus fala que muitos terão sede de ouvir a palavra. Em 2 Timóteo diz que nesses últimos tempos agora, com o aumento de toda essa tecnologia, com o aumento de todas as informações, iria aumentar também as heresias, iria aumentar os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos doutores, que estariam utilizando esta mensagem, esta palavra, para deturpar a verdade dela, que é salvação, que é arrependimento, para ser filho de Deus. Porque a Bíblia nos deixa bem clara que quem não aceitou Cristo e não se arrependeu dos seus pecados, ele não é filho de Deus, ele é simplesmente uma criatura de Deus. Mas as pessoas não querem pregar esse evangelho, porque esse evangelho, ele traz perseguição. Esse evangelho, ele traz irritação em corações adâmicos, corações que amam o pecado. Mas Jesus não morreu para que eu e você viva em paz no pecado. Jesus morreu para que eu e você saia da morte e venha para a vida. Porque Jesus disse, a condenação é essa, que a luz veio para o mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Jesus disse que aquele que é amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Na palavra de Deus aqui na Bíblia não existe a palavra mundanismo, mas eu falo agora sobre essa palavra, que é uma palavra muito utilizada no nosso meio popular. O mundanismo não pode fazer parte da vida do cristão. As práticas mundanas. Isso, irmãos, é muito além só do corpo. Vai pela alma, vai pelo espírito, tudo. Então, eu te desafio você a pregar esse evangelho genuíno. Porque não adianta a gente querer pregar para as pessoas que Deus está se agradando, se Deus não está se agradando. Não adianta a gente pregar que Deus está abençoando, se Deus não está abençoando. Não adianta nada a gente pregar que Deus é amigo das pessoas e Ele é pai de todos, se a Bíblia diz que Ele é pai daqueles que o amam, aquele que se arrepende e anda nos seus princípios. Ele é pai desses, porque os que são contra Jesus, os que são contra o evangelho genuíno, os que não querem Deus, eles são rebeldes e eles são inimigos de Deus. Deus não é amigo deles. E eu e você já esteve daquele lado, irmão.
Nós não podemos esconder isso dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão lá fora precisando dessa palavra verdadeira. Porque a Bíblia fala que eu e você, que somos conhecedores e praticantes do Evangelho, eu quero deixar bem claro, porque tem pessoas que acham que nós só temos que conhecer o Evangelho. Não, a Bíblia fala que nós temos que conhecer e praticar o Evangelho. Então, antes de eu estar pregando santidade para você, eu tenho que viver em santidade. Antes de eu estar pregando para você contra o adultério, eu não posso ser um adúltero. Antes de eu estar pregando para você que as coisas antigas têm que mudar e você tem que se tornar nova criatura, aquelas práticas que eu tinha antes de conhecer o Evangelho, elas ficaram para trás, elas não podem mais fazer parte do meu mundo, da minha vida, do meu cotidiano. Então, meus irmãos, eu quero falar como o apóstolo Paulo um dia disse: eu não prego a mensagem para agradar homens e mulheres e nem a mim mesmo. Eu prego aquilo que foi determinado por Jesus. Ide e pregai a toda criatura. Aquele que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus serão salvos. Os que não se arrepender, não aceitar Jesus, não aceitar essa salvação, eles já estão condenados, eles vão continuar com a vida condenada, porque o Evangelho é isso, é boas novas, boas notícias. Qual que é as boas novas? O mundo está caminhando para um buraco, mas Jesus é aquela voz que ecoa antes do buraco, falando: dê a volta desse abismo. Crede no Evangelho, arrependa dos seus pecados. É isso que Jesus pregou, é isso que João Batista pregou, e é isso que todos os homens do Antigo Testamento pregaram: arrependimento. E é isso que Jesus sempre pregou, é isso que os apóstolos pregaram, e é isso que eu e você temos que pregar, e é isso que nós vemos no livro de Apocalipse, os anjos pregando. O arrependimento. Irmãos, você que vê essa live, eu quero dizer para você que eu te amo em Cristo. E só falamos a verdade porque amamos. Quem ama, ele diz a verdade. Mesmo se essa verdade, ela doa. Ela doa tanto em nós que pronunciamos, como também quem recebe. Nós vemos tantas campanhas. Hoje nós fazemos tantas campanhas de 12 dias das portas abertas, 12 dias das primícias, 12 dias que Deus vai abençoar você, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Eu resolvi fazer uma campanha diferente na igreja Rendido Estou, que vai começar a partir de segunda-feira que vem. Será uma semana de campanha. Nós entraremos na igreja, dobraremos os nossos joelhos, meia hora de oração, e depois virá a palavra, e nós oraremos com imposições de mão, e todos iremos para a nossa casa. Será uma semana. E o tema desta campanha é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Essa é a campanha que nós iremos fazer. E eu quero pedir para você, para todos vocês que vêem essa live, venha participar dessa campanha conosco. Vem aqui tirar um momento de oração. Vamos ouvir a palavra. Será uma semana abençoada. Eu não estou aqui oferecendo para você bênçãos materiais. Eu estou te oferecendo comunhão com Deus e bênçãos espirituais. Porque, irmãos, quem não ora, está morto. Quem não se santifica, está morto. Quem não consegue vivenciar a carne, está morto. Está morto. Ele está vivo, respirando, fazendo tudo como uma pessoa viva, mas Jesus diz que ele está morto. Porque quem está morto espiritualmente
falta poucos passos se não aceitar Jesus, se arrepender, para ter a morte eterna. Porque há 3 tipos de mortes: a espiritual, a física e a eterna. A espiritual e a física, todos nós iremos passar por ela, porque nós já nascemos condenados na natureza adâmica, caída, pecaminosa. E um dia nós iremos morrer, salvo os que forem arrebatados, se Jesus voltar antes. Mas, se isso não acontecer, eu e você já nascem com esses 2 destinos: morto espiritual e morto fisicamente. Agora, a morte eterna, ela ainda tem como nós escaparmos dela através de Jesus, arrependendo dos nossos pecados, entregando a nossa vida de Jesus, adorando somente um Deus. Neste mundo politeísta que nós estamos vivendo, nesse Brasil politeísta, porque quando você estuda a história da igreja, você entende porque o Brasil é um país politeísta, que há adoração a vários deuses. Porque primeiro a entrar aqui foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que veio trazendo toda aquela idolatria que tinha na igreja primitiva. Então o que acontece? Depois que foi vindo as igrejas protestantes, por que eram chamadas igrejas protestantes? Porque elas protestavam contra o falso ensino e contra a falsa doutrina que a Igreja Católica Apostólica Romana estava ensinando, cobrando indulgências, indulgências para poder tirar a pessoa do céu e jogar para o purgatório, do purgatório para o inferno, do inferno para isso. Não existe isso. Não existe. Até que Lutero, ele acha uma Bíblia velha, antes dele pregar as 95 teses no muro da igreja, que ali era estilo um mural, né, onde todo mundo passava e lia, que ele prega ali só a Escritura, só Cristo, e ele prega várias das suas teorias ali naquele muro para todo mundo ler, porque ele deparou com uma palavra que mudou a vida dele: o justo viverá pela fé. E o que é viver para a fé? Viver pela fé é viver como Cristo viveu, é viver nos princípios de Deus: santidade, amor, verdade, e sair fora de tudo isso que é mundano. Amém, Luciano? Deus abençoa, em nome de Jesus. Meus irmãos, só olha para mim aqui e faça uma pergunta para quem está pregando aqui para você esta noite. Eu não abri esta live te prometendo chaves de carro. Eu não abri essa live te prometendo uma vida fácil. Eu até estou te falando que se você aceitar Jesus, pode esperar que a sua vida vai ser mais difícil. Porque nós vivemos onde o príncipe desse mundo é Satanás. Você quer viver uma vida de bonança aqui? Se você está lutando contra ele, contra os principados, contra as potestades, se você está tentando tirar das garras dele alguém que havia se perdido, como você era, ou como eu era, meu irmão, para pensar um pouco. Nós não vamos ter paz neste mundo, porque este mundo é jaz maligno, mas nós teremos momentos de paz, de tranquilidade. O Deus, o nosso Senhor, nos protege no meio desse caos todo. E se, infelizmente, nós perdermos a vida por causa de Jesus, o céu estará aberto, assim como estava para Estevão, e nós estaremos com ele eternamente. Mas nós não podemos ter medo de pregar o evangelho do arrependimento. Eu quero dizer para você que receber muitos convites é bom, mas isso não vai te levar para o céu se você não tem uma vida com Jesus, se você não prega o evangelho genuíno. E não tem como nós olharmos para as pessoas e aceitar convites, aceitar estar em cartazes de pregadores, de pregadoras, ou estar visitando a igreja, se não for a intenção de salvar vidas, pregar o evangelho genuíno. Porque você pode, e eu também, eu me coloco nisso, nós podemos ser grandemente conhecidos neste mundo, mas não adianta se nós não somos conhecidos no céu, se nós não somos conhecidos no inferno, porque o inferno tem que nos conhecer, tem que falar: aquele ali dá trabalho, aquele ali foge das coisas
do mal, aquele ali honra a Deus. Nós temos que parar. O inferno vai querer se levantar contra a tua vida, porque você está tentando arrancar dele pessoas que estão cegas espiritualmente, pessoas que estão caminhando para o inferno a passos largos. Eu não abri essa live te oferecendo coisas supérfluas. Eu abri essa live te oferecendo salvação e te encorajando, você que é pregador, você que é pregadora, você que é pastor, você que é pastora. Ah, mas não existe título de pastora. Não me importa. Títulos não importa. Títulos vai ficar aqui. Eu te faço um desafio. Eu te faço esse desafio. Pregue a palavra. Pregue a verdade. Pregue o arrependimento. Porque não há tempo para ficar pregando qualquer outra coisa, a não ser a salvação. Porque se você prega a salvação para as pessoas realmente se arrependem de seus pecados, se convertem, eu te garanto que a vida delas serão bem melhores do que nós ficarmos tentando achar algum modo de estar ajudando essas pessoas com simplesmente palavras que vai persuadir no momento, mas a eficácia dela não é aquela que a verdadeira palavra de Deus traz, que é através de Jesus. Primeiro, foi toda arquitetada por Deus e o Espírito Santo interagindo aqui conosco. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês que entrou nessa live. E eu quero te falar aqui para você. Só faça uma análise dessa pessoa que está pregando para muitos que vão ver esse vídeo aí, ou para você que está aí do outro lado aí. Eu quero só que você faça uma análise. Você realmente acha que eu prego para ganhar aplausos? Que eu prego a palavra só para persuadir você? Ou se eu prego a palavra só para querer encantar você? Irmãos, você verá que é o contrário. Na verdade, essa mensagem que eu tenho pregado aqui para você, eu te garanto que muitos entrarão nesse vídeo depois que ele terminar e vão sair dele rapidinho, porque eles não querem o arrependimento. E eu vou te dizer, alguns vão até me odiar por estar pregando esta mensagem, mas eu já te disse, eu não estou aqui para agradar nem A, nem B, nem C, nem a mim. Eu estou aqui para pregar a palavra. E quem quiser acreditar nesta palavra que eu tenho pregado, que acredite. Quem não quiser, continue no teu engano. A Bíblia fala que aquele que ele é santo, santifique-se mais. Agora, aquele que anda nas práticas errôneas, que continua andando. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é impuro, seja mais impuro. Mas eu te digo uma coisa. Céus e terra passarão, mas essas palavras que eu estou pregando para mim e para você essa noite, ela nunca irá passar, porque eu estou pregando a Bíblia Sagrada, a essência de Deus, que foi deixada aqui na terra, e para mim não existe essa conversinha que aqui contém a palavra de Deus. Aqui para mim ela é a palavra de Deus, imutável, inerrante, e ela é a verdade. Agora, se você quer viver de fábulas, sai dessa live, vai para onde estão pregando aí que Deus está te abençoando com o carro, com a moto, ou estão pedindo pix aí para poder revelar a tua vida. E eu não estou falando mal de dom de revelação, porque eu tenho os dons da revelação. Mas eles não são pagos. É de graça. Se Deus me revelasse a vida de alguém aqui agora, não tinha problema nenhum de eu falar. Se me revelar, não falar de palavras de pessoas, daquilo que eu já conheço da vida das pessoas, aí é fácil. Mas, irmãos, a maior não é os dons, o maior é o chamado. Os dons, ele completa a vida de quem foi chamado e de quem é verdadeiro. Mas o que irá para a eternidade é o chamado. É você. Os dons permanecerão aqui, porque os dons são para a igreja. Ah, e deixa eu te falar, os dons foram dados para a igreja, não foi para uma pessoa. Os dons que Deus me deu é porque eu sou
faço parte do corpo de Cristo, da igreja. Se eu sair fora do corpo de Cristo, se eu largar a mão da igreja de Cristo nessa terra, tanto ela física como instituição, esses dons não são para mim, é para a igreja, para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu sou um templo, eu sou um membro do corpo de Cristo. Mas eu sozinho, a igreja rende de estou sozinha, ela é simplesmente um órgão. Ela é uma parte do corpo de Cristo. Que há nessa terra várias denominações que ainda pregam a verdade. Eu te garanto que talvez sejam poucas, mas ainda existe. O Senhor tem guardado ainda este povo. Amém? Então só olhe nessa live aí e pense. Será que este rapaz que está pregando essa mensagem aí, será que ele é mais um? Será que ele está querendo nos iludir? Será que ele está querendo status? Será que ele está querendo simplesmente que nós o amemos ou gostamos dele? Não. Se você aceitar a mensagem de Deus, se arrepender dos seus pecados e for salvo, irmãos, para mim é a maior virtude. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que Deus fala para mim e para você essa noite. Se você não é nova criatura, se o evangelho que você ouviu não mudou a tua vida, não mudou seus comportamentos, não fez você tomar ódio do pecado, não fez você ter ódio desse pecado que está dentro de nós, se você não tem ódio desse pecado, você precisa se converter. Porque quando o pecado vem a nós temos que olhar para ele com ódio, com raiva. E quando nós formos vencidos por esse pecado, nós temos que chorar amargamente, pedir perdão para Deus, falar: Senhor, não quero isso para mim. Porque nós estaremos essa luta até o fim, irmãos. Até esse corpo ser totalmente arrancado do pecado dele. E a morte não existirá mais. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que esteve nessa live. Ao Thales Reis, Maicon, Marcos Souza, Reinaldo, Pedro, teve o meu irmão Giovanni, está aqui também. Bom, teve vários aqui, mas não quer subir. Cada um de vocês que esteve nessa live, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor. E eu vou estar daqui a pouco colocando um vídeo no meu canal, Pastor Juliano Silva Oficial. Se você acha que verdadeiramente o que eu prego é para ganhar vidas, então, meus irmãos, vai lá, se inscreva lá, ative o sininho, que você receberá todas as notificações dos vídeos que eu estiver colocando lá. Porque a maior intenção minha, o maior intuito é ganhar almas. É isso que nós queremos. É isso que nós temos que ter vontade. E não simplesmente ser meros espectadores ou teatrais ou famosos. Nós não estamos aqui buscando ser famoso. Nós estamos aqui buscando almas. Nós estamos buscando vida. E é isso que Jesus quer. É isso que importa para Jesus. O resto é tudo balela. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Fica com Deus. E até a próxima vez.